Olá, bom dia, bom domingo para você acompanhando a nossa programação. Está no ar o Política Cruzada, um espaço reservado para discutir política de um jeito fácil, simples, ou pelo menos nós estamos propondo uma discussão mais fácil, mais simples, de temas densos, complicados, mas que fazem parte do seu dia a dia. Como o tema que vai ser discutido hoje, a reforma da Previdência. Mais uma vez a gente volta a esse tema. Mesmo desgastado e com base de apoio abalada no Congresso Nacional por causa de denúncias de corrupção e também de duas votações que impediram a abertura de processo contra o presidente da República, Michel Temer, o governo diz que vai mandar nos próximos dias uma nova proposta de reforma da Previdência para ser discutida e votada ainda este ano. O novo modelo deve manter cerca de 50% do texto original. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Nós estamos trazendo dois especialistas sobre o tema para a gente conversar e saber se o presidente Temer vai ter realmente força para levar essa ideia adiante. Nós estamos trazendo aqui hoje mais uma vez o professor Jean Carlos Barcelos. Bom dia, professor. Muito obrigado pela presença. Professor de Direito Previdenciário da Universidade Federal de Uberlândia. E o professor Benito Salomão, que é professor e economista, sabe muito desse tema, dessa área também, principalmente no caso das finanças. E foi convidado para bater um papo com a gente. Bom dia, professor. Bom dia, Rick. Bom dia, Jean. Bom dia. Prazer enorme estar aqui de volta no Política Cruzada. Bom, vamos lá. O governo diz que não vai abrir mão de manter a proposta da reforma da Previdência para esse ano, embora ele tenha dito numa reunião essa semana, inclusive foi parte do pronunciamento dele, de que estava praticamente jogando a toalha no tocante à reforma. Não daria para fazer no governo dele. A reação veio no dia seguinte. O dólar subiu, a bolsa caiu. Os investidores já deram 3 passos atrás, não deram só 2, e aí ele já sentiu que tinha falado besteira, reuniu o ministério e partiu novamente para o discurso que não, peraí, eu disse que não dava para ser na totalidade, vou tentar alguma coisa que possa dar uma consubstância no meu governo para demonstrar que nós vamos fazer as reformas necessárias. Mas aí vem a pergunta, convenceu, professor? Ele vai ter a base necessária para fazer essa discussão, inclusive só adiantou alguns pontos do que ele pretende mandar, ele ainda não tem uma proposta feita. Nós já estamos num terceiro modelo de reforma da Previdência, né? Há quase um ano atrás, eu e o professor Benito debatimos na Rádio Universitária a primeira proposta e já falávamos, está muito radical. E depois disso ele já vem aí minimizando e tentando ponderar que tipo de melhor reforma seria. Não sei se ele vai conseguir. Você acredita que não dá tempo? Acredito que não dê tempo para esse ano ainda a menor reforma possível. O ano que vem fica difícil, é ano eleitoral. Pior ainda que são apenas 6 meses para ele tentar fazer tudo isso para chegar, porque esvazia-se o Congresso já em julho com as questões aí relativas às eleições, né? E ele poderia ficar difícil de conseguir o mínimo possível. 2 pontos que ele disse que não negocia de jeito nenhum. Quer dizer, ele vai mandar e quer aprovado desse jeito aqui. A criação da idade mínima para a aposentadoria, Isso. Que na proposta que está hoje é de 65 anos para homem e 62 para mulheres. O senhor acredita que ele consegue levar isso adiante? Olha, ele fixar isso, acredito eu, que é o ponto mais fácil dele manter. Esse aqui é o mais fácil. É o mais fácil dele manter. Até porque tanto a idade de 65 anos já existe na legislação atual, seja ela tanto para o privado quanto para o público, né? A questão dele manter isso é a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, que é o que ele quer acabar, mas ele não quer falar nisso. Ele não tem força para dizer, olha, estou acabando com a aposentadoria por tempo de contribuição. Que o mínimo é de 15... Não, de 35 para o homem e 30 anos para a mulher, independentemente da idade. Então ele quer acabar com isso. Ele quer acabar com isso. Idade... Ele quer manter simplesmente uma aposentação só por idade. Só bater nos 65 anos e ponto, e acabou. Independente de quanto tempo tem contribuído. Isso, porque nós temos duas hoje. A aposentadoria por idade, que já prevê os 65 anos para o homem e os 60 para a mulher. E aí você tem 15 anos no mínimo de contribuição, mas paralelo você pode, mantendo aí ou escolhendo, aposentar por tempo de contribuição, exigindo não idade, mas sim 35 anos de contribuição por homem e 30 anos para a mulher, e que é o grande problema e o grande vilão para o Estado, porque o homem pode se aposentar com idade em média de 55 ou 56 anos para o homem e 52, 53 anos para a mulher. Já a gente continua esse assunto, eu vou vir aqui para o Benito. Benito,
A proposta inicial lá era de que a economia, caso a proposta do governo passasse, representaria em 10 anos uma economia de 700 bilhões de reais. Agora já se fala olha, se passar o modelo que a gente vai mandar aqui, já vai representar metade dessa economia. Talvez menos. Talvez menos. É importante analisar a questão da Previdência, Rick, com relação ao contexto da crise fiscal que o país vem atravessando. O país tem hoje 4 regimes de previdência social. Né? É o regime geral, né? E aí esse que todos nós estamos? Isso, que é esse do trabalhador CLT, iniciativa privada, e que vai ser o regime afetado pela inclusão, pela obrigatoriedade da idade mínima. Você tem o regime público, né? O regime próprio de previdência social, que é o do servidor público, que é o do servidor público federal, né? Dos servidores públicos federais do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Você tem o regime dos estados e municípios, né? Grande parte dos municípios e dos estados brasileiros tem regimes próprios de previdência social, e você tem o regime complementar, que é o regime de previdência privada, né? Aquele que você voluntariamente decide aderir ou não ali na sua fase de contribuinte. A proposta inicial, né, do texto de reforma da Previdência, ela previa uma equalização de regras. Né? Porque geral hoje, para todos, um modelo só. Exatamente. É importante que se diga aqui, Rick, que mesmo com esses 700 bilhões do texto inicial, a Previdência continuaria deficitária nos próximos 10 anos. Pela previsão do modelo mandado pelo governo. O inicial, que era bem mais radical do que o governo pretende implementar agora. Então, a proposta inicial do deputado Arthur Maia, de reforma da Previdência, ela atenuava o problema de fluxo de despesas da Previdência, mas ela não resolvia. Então, ainda assim, nós teremos, mesmo que a reforma da Previdência passe, seja essa atual, seja o texto anterior, nós teríamos que continuar discutindo Previdência no horizonte de 10, 20 anos, por uma razão muito simples. O perfil demográfico do Brasil está mudando. Né? Então, a nossa população, que era predominantemente jovem na década de 60, crianças, né? As famílias tinham aí, em média 5 filhos por família. Isso está se invertendo. Hoje as mães têm em média aí 1,6, 1,5 de crianças. Isso se inverteu no horizonte de 2 gerações. E no horizonte de 30 anos, essa população que hoje contribui para uma pirâmide etária no formato de ovo, onde a faixa adulta entre 20 e 60 anos é a mais densa, ela vai se tornar uma pirâmide invertida, na qual as pessoas com mais de 60 anos vão representar aí, talvez 30% do total da população. Então isso já vai começar a aparecer no censo de 2010, essa inflexão do perfil demográfico. E, consequentemente, isso vai pressionar os gastos da Previdência Social mais do que pressiona hoje, por fatores que independem da ação do governo. De forma que, pelas regras atuais, se você tem uma mudança tão radical no horizonte de uma geração para frente do perfil demográfico do Brasil, o sistema entra em colapso. Então, por isso que a reforma da Previdência ela vem sendo debatida há 20 anos no Brasil. Né? Essa não é a primeira reforma da Previdência. O Fernando Henrique fez a dele, o Lula fez a dele, Dilma fez a dele. A Dilma mexeu. Então, em grande medida, esticando a corda, reformas paliativas, é verdade, mas em grande medida, esticando a corda para o sistema não entrar em colapso. Para você que está assistindo em casa, o professor Benito foi em alguns pontos aqui que são importantes a gente explicar. Você que é trabalhador de CLT, você que tem, né, a carteira assinada, se você ganha acima de R$5.000, vamos colocar aqui um número base para a gente poder ter uma ideia. O trabalhador, eu sei que não é o salário médio do Brasil, mas vamos trabalhar aqui algo em torno de R$6.000, R$7.000. Vamos pensar que você ganha isso. Se você atingir todos os critérios para a aposentadoria, você não aposenta com esse valor hoje. Hoje, o teto permitido pela Previdência que está posto aqui, deixa eu só buscar aqui o último, R$5.531,32 centavos. Por que você não aposenta com o valor que você contribui? Na verdade, você contribui para esse valor, mas não o que você recebe hoje. Porque a Previdência, nesse caso específico, criou um teto. Você contribui com isso aqui, com esse valor. O que excede você não contribui, mas é esse valor que você vai ter ao final quando você se aposentar. A regra é essa. Durante muito tempo, no serviço público, o funcionário público ou o servidor
tinha a contribuição dele, mas ele tinha o direito de levar o salário dele, depois de aposentado, na totalidade. Então, pensemos, se ele ganha 7 mil lá no serviço público, ele ganharia 7 mil. Você aqui, que havia contribuído com o mesmo valor, ganharia, ou valor semelhante, ganharia 5.531, como o professor disse. Isso acontece muito com juízes, com promotores, só que a regra começou a mudar. Eu já entrevistei aqui procuradores da República que disseram o seguinte: olha, eu trabalho com um colega que terá direito à aposentadoria integral. Eu não, já terei direito ao teto da Previdência. Então, começaram algumas mudanças. Professor, essa reforma mudaria, por exemplo, expliquei isso para fazer essa pergunta para o senhor, mudaria para quem já tem o direito adquirido? Olha, o direito adquirido desses aí mudaria. Ela reformaria, porque pela nova regra, toda a Previdência valeria agora, aqueles que ainda não se aposentaram já entrariam para essa regra. Então, colocando aqui o que o professor disse, não seriam 2 pesos, 2 medidas. A regra viria para todos. Viria para todo mundo, tá? Na realidade, o RGPS mudaria, né? Ele sofreria mudança, mas o grande impactado aí seria o RPPS, que são aqueles que estariam na Previdência do regime próprio, aí são os funcionários públicos. Então, né? Teoricamente, observando assim a grosso modo, seria uma reforma com o objetivo de igualar os dois regimes que eram diferentes e agora passariam a ter praticamente as mesmas condições e as mesmas regras. O presidente citou outro caso aqui, nesse Posso até te falar um outro porquê? Sim. Porque na Previdência, no regime próprio, a idade já está fixada nos 65 anos. Não tem essa variação. Não tem essa variação. Enquanto no regime geral não tinha essa fixação de idade. Então a gente traz a idade para o regime geral e leva o teto para o regime próprio. Então igualaria aí os dois regimes nesse sentido. O presidente, ou melhor dizendo, o deputado, que é o relator da proposta, que foi dito agora pelo professor Benito, disse o seguinte: o governo está disposto a abrir mãos de algumas questões. Por exemplo, a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Não mexeriam nela agora, por enquanto. Né? Nela por enquanto. Deixaria como está. E a previsão de tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria, para conseguir a aposentadoria hoje, em vigência, é de 15 anos. Eles queriam isso em 25 no modelo anterior. Então, o governo já está disposto a abrir mão disso. Mas se ele abre mão disso, o que sobra, então, de concreto, não, mas de núcleo duro da proposta para poder, vamos dizer, negociar no Congresso? Acredito eu que ficaria ainda no valor do benefício, porque o grande vilão da reforma da Previdência é o achatamento do valor em que pode se receber o benefício no futuro. Por quê? A regra, todo mundo acha que vai se aposentar e que vai receber aquele valor ou o último salário. Não, é uma média dos 80% das maiores contribuições de todo o período. Então não são hoje os 5.531? Não é isso. Dificilmente você consegue atingir isso. Porque se você faz por uma média, né, você teria que ter recebido o teto ou parecido com o teto durante todo o tempo. O que não é verdade. O que não é verdade. Né? São só 80%. São só 80%. A média hoje gira em torno de R$ 1.800, R$ 1.900 de valor de benefício aí que ao final consegue se aposentar. Então, quer dizer, às vezes a pessoa contribuiu aí ao longo do tempo, vamos pensar, de 1.500, depois contribuiu em cima de 2.500, 3, 4, até chegar nos 5. Isso. Aposentou, às vezes cai para 3, cai para 3, isso, porque ainda, além disso, existe a renda mensal, que são percentuais que são calculados também com o número de meses que você contribuiu. Então, por exemplo, para você aposentar hoje por idade, você tem um valor de 70% dessa média, somados com mais 1% para cada ano de contribuição. Ou seja, ele vai chegar com 100%, hoje só se contribuiu com 30 anos efetivo. Então, pensemos, se for homem, 30 anos. 30 anos, mais a idade ali para poder não sofrer nenhuma redução nesse sentido, para ter aí os 100% dessa média total. É difícil chegar. Você que está acompanhando agora ficou mais fácil para você entender, né? A gente vai pedir um intervalo para tomar uma água e volta já já.